Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Pedro Silva, da Toque no Altar, Igreja Sem Fronteira. Gostaria de falar com você sobre um assunto muito importante, o qual mencionamos num vídeo anterior, e eu creio que você irá se edificar com este assunto. Veja, no primeiro vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre Cristo revelado na tipologia do tabernáculo. E explicamos o que é uma tipologia bíblica. Também falamos das tipologias relacionadas a Cristo e ao seu sacrifício. Falamos das 4 colunas da entrada do tabernáculo, que tem um significado muito importante, e da porta do pátio, que tinha uma cobertura de 20 côvados, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, de obra de bordador, das 4 colunas e das suas bases. Veja, nós também falamos que os 4 véus que cobrem as 4 colunas na entrada do tabernáculo apontam para a revelação de Jesus Cristo descrita nos 4 evangelhos. Também nós falamos das cores, né? Da púrpura, do carmesim, do linho branco e a cor azul, dando a entender então o significado de cada cor e como Jesus era apresentado em cada uma delas. E nesse episódio de hoje, meu querido, eu quero compartilhar com você sobre o pátio do tabernáculo e as suas tipologias. Você já parou para pensar nesse assunto? Então entenda, o pátio ou átrio aponta para a terra onde o sacrifício de Cristo foi realizado. Ele media aproximadamente 25 metros de frente por 50 metros de frente ao fundo. O pátio separava o tabernáculo da congregação por um cercado de 60 colunas de bronze. Então ele separava ali o tabernáculo da congregação por essas colunas de bronze, sobre as quais apoiavam-se um cortinado de linho branco de 2,5 metros de altura. E isso fala da separação entre Deus e o homem pecador, como nós podemos ver em Isaías 59 e versículo 2. Pois bem, os 4 véus que cobrem as 4 colunas da entrada do tabernáculo e as suas cores, né, púrpura, carmesim, linho branco e azul, apontam para os 4 evangelhos do Novo Testamento. Nesse vídeo, meu querido, eu quero chamar a sua atenção para as peças que estavam no pátio, a quais são, primeiro, o altar do holocausto. O altar do holocausto era a maior peça do tabernáculo, descrita lá em Êxodo, capítulo 27, versículo 1 e 7, aonde diz: farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 de largura, será quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres. Êxodo, capítulo 27, versículo 1 e 20. Entenda, o lugar, o altar era o lugar onde se matavam então ali os animais para o sacrifício. Tanto o altar como os milhares de animais inocentes que foram sacrificados no lugar do homem pecador apontam para o sacrifício do Senhor Jesus, que, como Cordeiro de Deus, morreu por nós na cruz do Calvário. Segundo, a bacia de bronze, descrita em Êxodo capítulo 3, versículo 18 e 21 e Êxodo 38 e 8. Essa bacia de bronze servia então para a purificação dos sacerdotes.
antes de entrarem no santuário. Veja, aqui eles tinham que lavar suas mãos e os pés, pois no serviço cotidiano eles sempre se contaminavam com o sangue dos animais e também pela poeira do deserto. Observe, na tipologia, a bacia de bronze aponta para a palavra de Deus, que, tal como um espelho, mostra a nossa verdadeira situação diante de Deus e também nos lava pelo poder purificador que ele tem. Aleluia, não é glorioso isso? Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E ainda nos fala no Salmo 119 e no versículo 9, assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, meu prezado, entenda isso. O cristão já foi perdoado e purificado no altar de bronze, que é um tipo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por isso se tornou um sacerdote para Deus. Mas no nosso caminho, muitas vezes sujamos então os pés com a poeira do pecado. E sempre que isso acontecer, devemos humildemente nos chegar a Deus confessando os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, como está escrito em 1 João capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda no Salmo 32 e 2, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem, vejamos agora a tipologia do lugar santo do tabernáculo. Então entenda, a mesa dos pães da preposição descrita em Êxodo 25, 23 e 30, onde está escrito: também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Também fará os seus pratos e os seus recipientes para o incenso, e as suas galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações, de ouro puro as fará. Porás sobre a mesa os pães da preposição diante de mim perpetuamente. Entenda, meu querido. A mesa dos pães da preposição, que também se chama a mesa da presença, ela tinha 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura, 75 centímetros de altura, e essa mesa tinha uma moldura de ouro ao redor, da largura de 4 dedos, a qual foi feita uma bordadura de ouro. E a finalidade era evitar que os 12 pães que estavam sobre ela, que representavam então ali as 12 tribos de Israel, caíssem ou deslizassem. E observe,
os 12 pães, tanto apontam para Jesus, o pão da vida, como também a união e a comunhão entre o povo de Deus. E você pode conferir no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 42. Agora vamos falar do candelabro de ouro, descrito em Êxodo 25 e 31. Diz assim: farás também um candelabro de linho puro, de ouro batido se fará este candelabro, e o seu pedestal, e as suas hastes, e os seus cálices, e as suas maçanetas, e as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outra. Numa hastia haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do tabernáculo. Veja bem, as suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos os seus utensílios. Meu prezado, entenda, no lado esquerdo de quem entra no santuário está o candelabro, feito de ouro batido, e ele pesava cerca de 34 quilos. A haste e os seus braços, e os braços então do candelabro, eram uma só peça, que davam suporte às 7 lâmpadas de azeite, as quais forneciam a luz para a iluminação ali então do lugar santo. As lâmpadas eram cheias de azeite de oliva, que deveriam constantemente ser abastecido pelos sacerdotes. Na simbologia bíblica, este candelabro tem um duplo significado. Veja, as 7 lâmpadas, estando a cana ou as hastes de ouro batido, indicam a obra de Cristo que resultou na formação da igreja, a luz do mundo, pelo poder do azeite nela contido, chamado Espírito Santo. Glorioso, não é verdade? Mas veja, tem mais. Terceiro, vamos falar então agora do altar do incenso. O altar do incenso era uma peça de madeira toda coberta de ouro. Tinha 50 centímetros de comprimento, 50 centímetros de largura, também era quadrado, e 1 metro de altura. Ele ficava diante da arca da aliança e separado ali apenas por um véu. Neste altar não se ofereciam animais para sacrifício, como no altar de bronze que estava no pátio. Aqui se podia queimar incenso aromático. Observe, o significado tipológico do incenso é esclarecido lá em Salmo 141, versículo 2, onde está escrito: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. E ainda em Apocalipse capítulo 8 e 3, também diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Então entenda,
Essas orações são as orações dos santos. Cada crente pode, assim, na condição de sacerdote, aproximar-se de Deus em oração, louvor e adoração. Como está escrito em Hebreus 13 e 15, onde diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fabricando então incenso espiritual. Bem, eu quero dizer uma coisa para você. A verdadeira igreja, meu querido, é uma igreja de oração. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar então o seu like e se inscrever aí no canal. Fazendo isso, nos dará então relevância aí para que o YouTube ele possa então permitir que muitas outras pessoas possam assistir também este vídeo, tá bom? Então, um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.